Fala pessoal, aqui é Ramon Franco, personal trainer, e hoje iremos discutir, conversar um pouco sobre treinar 2 vezes no mesmo dia ou treinar mais de 2 vezes. É arriscado? Vale a pena? É bom? A gente consegue ter bons resultados realmente com isso? Vem comigo nesse vídeo para ficar por dentro de todos os detalhes e não se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, comenta, curte e participa! Quando você for iniciar uma rotina de exercício físico 2 vezes no mesmo dia, ou por exemplo, se você quiser fazer isso todas as segundas, quartas e sextas, treinando 2 vezes, terças e quintas, treinando apenas uma vez, você já tem que ter consciência de alguns detalhes. Vai ser bem provável que você se sinta indisposto em determinados momentos pelo fato de estar gastando mais calorias. Treinar 2 vezes ao dia é gastar mais calorias. Você vai exigir ainda mais do seu corpo, vai precisar de mais energia para poder realizar as atividades. Então a indisposição muitas vezes vem diretamente relacionada com um cansaço. Então vai ser muito comum que você se sinta dessa forma. Vai treinar 2 vezes no dia, já fica consciente em relação a isso. O risco de lesão também é um outro fator que tem que ser levado em consideração. A programação de exercício físico voltado para uma pessoa que treina 2 vezes no dia precisa ter alguns detalhes que são importantes. Por exemplo, o mesmo grupo muscular talvez não seja interessante você se exercitar no mesmo dia. Como assim? Exemplo, pela manhã você jogou futebol, praticou 1 hora, uma hora e meia de pelada, por exemplo. Quando for à noite, treinar perna, treinar a musculatura de perna, talvez não seja interessante, pelo risco de lesão principalmente articular, joelho, tornozelo, quadril e também um risco de lesão pensando na questão muscular, pelo desgaste que vai ser gerado. Do contrário, também a mesma coisa. Imagina que pela manhã você fez um treino de musculação voltado para a perna, bem exaustivo, com a intensidade realmente alta. Quando for à noite você praticar o futebol, talvez seja muito arriscado. Você pode abrir a musculatura, que é algo muito famoso, é você contundir a sua musculatura a partir do desgaste muscular, pelo fato de ter utilizado duas modalidades que estavam trabalhando o mesmo grupo muscular. Um exemplo que poderia ser feito nesse contexto é: treinou membros superiores pela manhã, musculatura, por exemplo, de peitoral, ombro e tríceps, e à noite realizar o futebol, já seria mais tranquilo, porque pela manhã você trabalhou apenas a parte superior do teu corpo e à noite você vai trabalhar de maneira mais pontual a região inferior do seu corpo, porque é a principal região onde você trabalha quando está fazendo, por exemplo, futebol, quando está batendo uma pelada ou algo desse tipo. Então, é necessário planejar dessa forma e aconselho que você procure um profissional de educação física para poder, dessa forma, te mostrar o melhor caminho, para que você não corra risco de gerar lesão. Uma dica importante, principalmente para quem quer emagrecer, para quem quer ter esse gasto calórico mais alto e dessa forma ter mais resultados no processo de emagrecimento, é você utilizar duas modalidades que sejam uma mais voltada para atividade de força, que seja mais voltada para a questão de fortalecimento, e a outra atividade voltada a questões aeróbicas, para que dessa forma você não gere tanto desgaste muscular e articular. Por exemplo, vou dar aqui algumas estratégias que podem ser pontuais, dependendo do teu condicionamento físico, dependendo, por exemplo, do teu histórico de lesões, se você sente dores em um determinado canto do seu corpo, em um determinado ponto do seu corpo. Por exemplo, utilizar a musculação pela manhã e associar com uma corrida leve no final da tarde para o início da noite, para muitas pessoas pode ser algo muito interessante, pode ser algo muito bacana. Para outras pessoas, nem tanto. Por exemplo, realizar uma atividade de musculação pela manhã e à noite associar com a aula de dança é algo que pode também acontecer muitas vezes com a mulherada, né, que treina musculação e que praticam dança. Ah, Ramon, mas essa estratégia de treinar 2 vezes no dia também pode ser levada em consideração quando as atividades são logo em seguida? Por exemplo, às 7 às 8 da manhã eu pratico musculação, de 8 a 9 da manhã eu vou fazer uma aula de dança. Isso, no caso você teve 2 sessões de treinos nesse mesmo dia.
É dessa forma que você tem que pensar quando está realizando o planejamento. O que é que a gente percebe? Que a grande maioria das pessoas que conseguem adquirir um condicionamento bom com o passar dos dias, com o passar das semanas, dos meses, realizar duas atividades se torna algo muito comum, se torna algo bem tranquilo, porque o seu corpo acaba se adaptando e gerando condicionamento para que você possa fazer isso. Só que em contrapartida, você também tem que estar atento dentro da sua rotina, dentro do seu contexto atual de atividades. A maioria das pessoas tem uma rotina de 8, 9, 10 horas de trabalho muitas vezes. Será que você, dentro dessa rotina de trabalho, levando em consideração a tua qualidade de sono, o teu contexto familiar, você consegue dar conta de duas atividades, dois exercícios, programa de exercício físico no mesmo dia? Talvez não, talvez sim. Será que você se exercitar duas vezes no mesmo dia não está gerando um desgaste excessivo? Vai aumentar o teu nível de cansaço e você não vai repor, não vai conseguir descansar ao ponto de voltar novamente no outro dia com boa disposição? Tudo isso você precisa analisar. De nada vai adiantar você querer abraçar o mundo de uma vez só, realizar inúmeras atividades se você não consegue dar continuidade a tudo isso. É necessário que dentro de um planejamento, assim como é o seu planejamento financeiro, assim como é o seu planejamento familiar, assim como é o planejamento do seu trabalho, você precisa fazer um planejamento para a sua saúde e tentar identificar até onde você consegue ir. Se treinar duas vezes no dia realmente é algo que você consegue dar conta ou é algo que vai atrapalhar o teu rendimento e o teu dia a dia. Vale a pena ficar atento em relação a isso. Pensando em tudo isso que eu te falei, vale a pena você procurar um profissional de educação física para que ele te mostre se vale a pena treinar duas vezes no dia ou não treinar duas vezes no dia. Fazer, por exemplo, 8, 9, 10 sessões de treino dentro de 7 dias na semana ou não. Tudo isso um profissional de educação física vai poder te auxiliar. Por exemplo, eu tenho inúmeros alunos da consultoria que estão em outros estados, que estão em outras cidades, que dentro da nossa programação a gente utiliza essa estratégia. Inclusive, se você quiser compreender mais sobre isso, me chama através do e-mail que está aqui na descrição para que você entre para a minha consultoria online. Se você falar para mim que assistiu o vídeo aqui no YouTube, eu vou te proporcionar condições especiais para você entrar na minha consultoria e aprender a treinar realmente de verdade, tá bom? Deixa aqui seu comentário, curte, compartilha e não se esquece de se inscrever no canal. Em breve teremos novos vídeos.